O Hospital Dia ele é um serviço no qual ele preenche uma lacuna entre o internamento e o ambulatório. O internamento não é necessário para ele e também o ambulatório não supre as necessidades desse paciente, porque ele precisa de um apoio maior, porque ele não consegue se inserir nas tarefas diárias, não consegue se inserir no trabalho, não consegue se inserir na sociedade e na vida familiar. O Hospital Dia é um serviço de tratamento de internamento parcial, né, voltado para pessoas com transtornos mentais, independente de qual transtorno seja, mas de que assim o caráter pontual do ambulatório não dá conta e nem o caráter intensivo da internação também, porque muitos já passaram pela internação, saíram da crise e são encaminhados para o Hospital Dia. Então por isso que o nosso serviço é um serviço complementar da internação e do ambulatório. O Hospital Dia já existe há bastante tempo, não é uma coisa que a gente está inventando, é uma coisa que já existe. E ele partiu da ideia de que alguns dos nossos pacientes, que eram pacientes que saíam da internação, muitos deles, e a grande maioria, sai e fica fazendo um acompanhamento no ambulatório. Faz a sua consulta com o seu médico, faz a sua consulta com o seu psicólogo e esses pacientes conseguem estar no mundo, conseguem estar na vida de um jeito que para eles é tranquilo e sem nenhum sofrimento e conseguem retomar suas atividades. Alguns desses pacientes, eles precisam de mais do que isso. Eles precisam, na verdade, após uma internação ou após um período grande de doença psiquiátrica, quer seja porque essa doença não foi tratada corretamente, quer seja porque, em alguns casos, a própria doença é incapacitante e por um período a sua vida foi cortada, você acabou não tendo mais esse link com o mundo e a partir disso você precisa, na verdade, retomar essas suas atividades, retomar essa sua conexão com o mundo, né? E como essas vivências às vezes foram muito difíceis, né? E isso implicou em relacionamentos difíceis com a família, em relacionamentos difíceis com a comunidade. E aí a gente precisa ajudar essas pessoas a retomar essa vida de um jeito que seja mais saudável, que seja mais gostoso, que seja mais prazeroso e que seja mais funcional. E aí o Hospital Dia entra, né? O Hospital Dia, diferente dos hospitais dias clínicos, que são para procedimentos em um dia, no qual você vai embora para casa e não volta, o Hospital Dia psiquiátrico, ele vai dar um suporte de vida para esse paciente. São pacientes que precisam de um cuidado a mais, né? E que o ambulatório não dá conta e que a internação seria um pouco demais, porque geraria uma ruptura completa dele com a família sem uma necessidade disso. O paciente necessita de uma atenção intensiva, né? Mas não é da mesma proposta da internação, né? Precisam de estar vendo ali se estão tomando medicação, se estão realizando as atividades propostas, né? Diferente do caráter da internação. Quando a gente fala de Hospital Dia, a gente fala de convivência, né? O tempo inteiro a gente trabalhando a convivência desses pacientes. Quando eu penso em Hospital Dia, né, eu penso em uma fisioterapia da alma, na verdade, porque às vezes você tem que reaprender, quando você passa por uma cirurgia na garganta, por exemplo, você às vezes tem que reaprender a falar, né? Você tem que reaprender a fazer algumas coisas, ou uma fisioterapia da perna, porque você quebrou, você tem que reaprender a andar, né? E eu acho que é uma boa imagem essa da fisioterapia da alma, porque na verdade você tem que reaprender a conviver com o outro, tem que reaprender a estar nos ambientes onde as pessoas estão. Então, nada mais é do que você tratar de convivências e vivências mesmo no Hospital Dia, é isso que se faz. O Hospital Dia ele oferece para o paciente um cuidado mais intensivo, que o ambulatório não é capaz de dar. Então esse paciente ele precisa, além da consulta com o médico e da prescrição, ele vai precisar de um suporte para usar corretamente essa medicação, para entender a necessidade, para desenvolver nele essa compreensão da patologia dele e vai precisar de todo o suporte da equipe multidisciplinar, né, de psicólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, educadores físicos, para reinseri-lo, né,
nas tarefas e recapacitá-lo, digamos assim, na vida diária dele, para que ele possa retomar a vida diária dele. Você vai preparando esse paciente para retomar a atividade dele, ou seja, reatando os laços familiares que estão rompidos, preparando ele para retomar a atividade dele acadêmica, profissional e esse paciente alcançar voo próprio, né? Porque também a ideia é que o paciente venha, consiga ficar conosco o período que ele precisa ficar, mas que não deixe, enquanto isso, as suas atividades lá fora. Nós temos pacientes, por exemplo, que frequentam faculdade, que frequentam alguns cursos, que vão à escola, e esses pacientes fazem as suas atividades normais e depois frequentam o Hospital Dia também. Temos 3 modalidades de tratamento, né, que é o intensivo, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, de 8 até às 16. O semi-intensivo, que são 2 ou 3 vezes por semana, e o não intensivo, que é 1 vez por semana. Geralmente no acolhimento, que é a primeira consulta quando o paciente vem ao Hospital Dia, o técnico, o profissional que vai estar lá no plantão, faz esse acolhimento do paciente junto com a família e avalia de acordo com a demanda daquele paciente. Então, um paciente pode começar tanto na modalidade intensiva, como pode começar em uma modalidade não intensiva. Então, esse paciente às vezes pode precisar um dia na semana, ou 2, ou 3, ou todos os dias da semana, de segunda a sexta. Porque esse paciente, ele vai todo dia para casa, esse paciente passa o fim de semana em casa, então ele está ali aprendendo a se ressocializar e, ao mesmo tempo, saindo do Hospital Dia no mesmo dia e já aplicando o que ele está desenvolvendo no Hospital Dia em casa. O Hospital Dia não é para que a pessoa passe a sua vida inteira frequentando um local de tratamento. A gente trabalha para que essa pessoa possa estar caminhando sozinha. À medida que o paciente vai podendo retomar as suas atividades, a sua vida, ele vai diminuindo a frequência no Hospital Dia. A família é a pedra fundamental no nosso tratamento. Não fazemos nenhuma proposta terapêutica sem que a família esteja incluída, né? Então, temos as atividades de grupos com as famílias, temos os atendimentos de referência com as famílias. Paciente que tem problema familiar, ou seja, de ajuste com a família, a gente busca trazer a família, né? E aí, ou seja, trabalhar também, fazer grupos com a família, inicialmente em separado com o paciente, depois trazer isso para poder promover essa união. Então esse plano terapêutico é feito junto com a família, é feito junto com o paciente, o que é que a gente tem a oferecer que pode realmente beneficiar. O Hospital Dia é um lugar de convivência, né? Além de ser um lugar de tratamento, mas também um lugar de convivência. Se um dos nossos objetivos também é a ressocialização, a reintegração desses pacientes com a sociedade, é também fazer com que eles estabeleçam os vínculos sociais, os vínculos afetivos, né, voltar ao ambiente, ao mercado de trabalho. São as propostas, né, que nós oferecemos. Porque usamos uma proposta de técnico de referência. Todo profissional que lá trabalha fica responsável, nomeado como técnico de referência, né, porque fica responsável por uma quantidade X de pacientes. Então ele que vai ser o responsável de fazer um plano terapêutico individual para aquele paciente. Então sento junto com ele, sento com a família e planejam de acordo com o que o paciente precisa para saber como é que vai ser o tratamento desse paciente. Quais são as metas, quais são os objetivos do tratamento desse paciente. Hoje contamos com a equipe multidisciplinar, que nós funcionamos com psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro, técnico de enfermagem, musicoterapeuta, arteterapeuta, nutricionista, fisioterapeuta e educador físico. Você tem que ter um olhar de observação, um olhar crítico, um olhar e principalmente um olhar criativo, né? Você precisa ter essa criatividade, mas com uma base muito sólida para poder lidar com as demandas que tem o paciente e o que é que a gente pode estar criando criativo nesse sentido. Quais são as frentes que a gente pode estar criando para que esse paciente alcance o objetivo que tem que ser alcançado, né? Que ele quer, que ele precisa, que tem que ser alcançado. Nós não temos a proposta nem a pretensão de cuidar dos pacientes quando estão em crise.
quando está em crise, necessita de ser encaminhado para a internação. A internação tem sua característica, tem seus objetivos, o ambulatório tem seu objetivo, sua característica, e o hospital-dia também. Somos estruturas diferentes, oferecendo atividades diferentes da internação, porque é um outro momento que o paciente está. Se ele está na internação é porque ele está ali em crise, está precisando trabalhar de algumas questões específicas. Se ele está no hospital-dia, nós vamos trabalhar a reinserção dele no mundo, vamos trabalhar ele em suas outras vertentes. Não importa muito se o paciente tem essa ou aquela patologia, né? O que importa naquele momento é quem é esse paciente, o que é que ele quer, o que é que ele precisa, o que é que a gente pode ajudar a ele a crescer, né? Importa menos nesse momento a patologia e mais como é que essa pessoa vai poder lidar com essa patologia no dia a dia em frente a outras pessoas, frente ao mundo, frente às relações que ela desenvolve dentro do hospital-dia e fora do hospital-dia, porque a ideia não é que a pessoa esteja desenvolvendo relações apenas no hospital-dia, né? O hospital-dia funciona como a matriz daquilo, é ali que é a partir daí que ele vai desenvolver a sua vida fora e trabalhar as suas relações a partir do que ele vive no hospital-dia, as suas relações fora com a família, com os vizinhos, com a comunidade, com a escola, enfim, né, com o trabalho. Aqui no nosso diferencial, até no nosso hospital-dia, é de que nós temos mapeado, nós fazemos o uso do território, né? Então, os pacientes, eles transitam no território, eles conversam com as outras pessoas do território, eles sabem se precisar ir na farmácia, onde tem uma farmácia. Trabalhamos muito para que eles possam construir autonomia. Mas sempre visando a autonomia do paciente, a ressocialização do paciente e junto à família, junto ao meio acadêmico, junto ao trabalho, junto à sociedade. É a busca da autonomia do paciente. Isso é o mote principal. Todos os nossos pacientes, eles são medicados, eles têm problemas psiquiátricos que exigem medicação e têm problemas clínicos também. Então, o médico ele precisa estar presente, né? Tem que estar presente de uma forma ativa para observar essas patologias e controlá-las, para permitir também que o terapeuta ele possa atuar, né? Porque se o paciente estando descompensado, o terapeuta ele não tem como fazer todo o trabalho de reinserção que ele tem que fazer. Então, assim, a função do médico também passa por isso, que é estabilizar o paciente. E no hospital-dia fazemos meio com psicoeducação com os próprios pacientes. Eles necessitam entender e compreender o porquê que tomam aquelas medicações, quais são os horários que tomam, né? E assim também podemos ficar na vigilância, né? Nós oferecemos as medicações da manhã e da tarde, mas também realizamos um trabalho com eles para eles saberem de que à noite eles também necessitam tomar medicação. Qual é a medicação, o porquê daquela medicação, e eles mantêm o tratamento. Outro paciente, por exemplo, de que chegou com uma condição, né, física, uma condição subjetiva também muito precária, e nós fizemos um trabalho muito intensivo com ele, com a família, e olhando ele enquanto sujeito, né? Ele chegou com a posição de ser apenas um doente, e ele se nomeava assim: eu sou doente, eu sou maluco, né? E para a gente não olha aqui você enquanto diagnóstico, olhamos você enquanto sujeito. Então, quem é esse sujeito? E fizemos todo um trabalho de descobrir quem é esse sujeito. Era uma mulher, né, de 60 anos, que vivia apenas com a cabeça raspada porque não tomava banho, então assim, desenvolvia muitos problemas físicos de saúde. E aí nós fizemos todo um trabalho de cuidado, de atenção intensiva com ela e com a família. E hoje está se maquiando, está se cuidando, foi pela primeira vez com a gente uma praia, e a emoção de ver a água do mar, de se experienciar, tocar, né? E aí começou a chorar em prantos ali pelo fato de ter ido na praia. Uma experiência super simples, né? De ir à praia, de ir ao mercado sozinha, de poder ter o dinheiro e a própria identidade na mão, né? Nós temos esse trabalho de dar identidade à pessoa, de dar um lugar à pessoa, e esse lugar é construído junto com ela. Ela não é apenas coadjuvante do processo de tratamento, não, ela é a protagonista mesmo. Somos apenas ferramentas e instrumentos de tratamento.
Acreditamos que é possível a pessoa se reinventar, se reconstruir e poder direcionar sua vida para outros caminhos que não somente aquele do adoecimento, de ficar aprisionado à doença. E também, de uma certa forma, até vinculado aos próprios preconceitos que a saúde mental tem na sociedade. Nós privilegiamos o sujeito, nós privilegiamos o indivíduo. Cada um desses que vem, que chega até nós olhamos ele a partir da história de vida dele. E se não há história, muita história construída, que possamos a partir dali construir alguma coisa. Podemos construir sentido, podemos construir um lugar, podemos construir sujeitos mesmo, né? Protagonistas de suas histórias. O que a gente pretende com esse Hospital Dia é fornecer instrumentos para que esse paciente possa estar retomando a sua vida, que ele, na verdade, possa retomar da onde ele parou, por conta da doença, por conta do adoecimento, e que ele possa, na verdade, voltar a ter desejos, voltar a ter projetos, voltar a estar tendo uma vivência plena. É isso que a gente pretende com o List Dia.